Gente, tô aqui hoje com um colega muito especial, o Rafael Lazarotto. O Rafa tá comigo no grupo da mentoria de hormônios do Dr. André Vinícius. Foi assim que eu o conheci. Rafael é maravilhoso, ele tá em Pato Branco, eu adoro o sotaque dele. Ele vai contar um pouquinho da história dele também aqui pra vocês conhecerem. Se apresenta, Rafa. É um prazer ter você aqui comigo. A gente vai conversar sobre um tema relativamente novo, acho que poucos conhecem, né? A gente vai falar sobre os desafios da mulher com endometriose na menopausa e como se tem algo de diferente que a gente precisa cuidar na reposição hormonal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o desafio que é vivenciado aí por essas mulheres. Então, Rafa, se apresenta e bora que bora. Perfeito, eu quero agradecer muito pelo convite. Primeiro, eu já tinha dito assim, me convida para o teu podcast, ficou lindo, pode pan, coisa mais maravilhosa do mundo. E outra, conhecendo você, conhecendo a tua história, a gente teve um encontro muito gostoso, né, da mentoria do André ali naquela Hormones Mentoring, e a gente criou uma família. E essa família que a gente criou, ele aproximou várias pessoas dentre as quais eu tive o grande prazer, a grande honra de ter você perto e te chamar hoje de irmã. Então é Bonitinho. muito legal, a gente já fez outras lives juntos, e isso daqui para mim é uma baita de uma honra estar participando aqui do projeto que você encabeçou. Eu sei que você já contou da história do teu sonho desse projeto aqui, e você tirou do papel, é isso aí. Acho que a gente vai trazer muita informação e você, com os teus convidados, vai trazer muita informação de qualidade. Eu acho que é isso daí que o pessoal precisa muito. Porque informação, né, Pan, a gente tem em todo lugar. Agora, informação de qualidade é super importante, né? Chancelada por alguém que é especialista, assim como você, eu acho que isso, as pacientes só têm a ganhar com isso daí. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito. O teu cenário tá lindo, tá? Ah. Soube que tem um xará meu aí que também organiza as coisas, então um abração pro meu xará e bora papear para essas meninas. É isso, bora. Rafa, e me conta, onde você tá, onde você atende, como que foi a tua prática, o que que hoje você faz mais, qual é o teu foco? Conta um pouquinho da tua história. Eu sou meio que nômade, né? Eu namoro com uma mulher que é lá de Vitória, que é gineco, que é a Cris, que também está na nossa mentoria. Me pediu em casamento, falei assim, nossa, olha, 2025 tá começando, então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô situado aqui, meu quartel-general é aqui no Paraná, Pato Branco, né? Super globalmente famoso Pato Branco por conta da Bozena. E eu transito aí pelo Brasil, um pouquinho atendendo pacientes. Meu nicho é climatéria e menopausa. Trato endometriose, já tem um baita tempo, opero endometriose, trato clinicamente, a gente vai discutir bastante sobre ela, até porque o tema desse podcast ele é super interessante, né? É uma coisa que poucos sabem, a gente sabe muito pouco, a gente que está estudando sabe muito pouco, mas é uma realidade que a gente tem em relação a essas pacientes que têm endometriose, elas estão chegando na menopausa, né? A gente sabe por conceito da endometriose, que ela é uma doença hormônio dependente, além de ser inflamatória, crônica, imunológica, e ela depende de estrogênio, que é exatamente o hormônio que acaba na mulher quando ela está na menopausa, né? Então a gente vai ter bastante tempo para discutir sobre isso. É Então meu isso. nicho é esse: climatéria e menopausa, eu faço endometriose. Então, a gente está aí agora para poder desmistificar também para essas pacientes um pouquinho sobre esse nosso tema. Pô. Perfeito, Rafa. Ô, Rafa, e você tem uma abordagem bem integrativa também. Você fez, é uma pós-graduação, né, que você fez na área? Em Eu fiz algumas, né, na verdade. Algumas, né? Agora eu tô indo para a próxima, que eu vou fazer agora a de medicina integrativa do Vitor Sorrentino. Começa agora em fevereiro, mas eu e você, né, a gente já tá com o André há muito tempo e a visão do André em relação à saúde, ele é fantástica, né? É uma pessoa que ele consegue simplificar coisas difíceis. Se ele consegue simplificar coisas difíceis, para o paciente, tu imagina o quanto a gente absorve com isso e o quanto a gente ganha. Mas eu fiz uma especialização lá no Instituto CRISP de videolaparoscopia para tratamento da endometriose, fiz endócrino ginecológica e eu estou terminei agora, a gente até vai fazer a prova, eu e a Cris, que a gente fez nutrologia feminina pela Abram. Até a gente tem prova entre hoje, dia 6 até agora, fevereiro, que a gente precisa fazer essa prova para aí conseguir talvez trazer uma melhora, um melhor atendimento para essas pacientes, porque a gente sabe que
as pacientes hoje, elas precisam de uma equipe multidisciplinar. A gente não pode simplesmente, como a gente fazia no passado, sentar atrás de uma mesa, receitar um remédio para elas e dizer assim, muito bem, me procura daqui um ano de novo. Né? Os desafios para quem faz uma medicina mais de precisão, eu acredito que é o que separe os homens dos meninos, as meninas das mulheres, é isso aí, né? A gente entender o que a gente está fazendo, ser muito, talvez, assertivo até na comunicação, ter alinhamento de expectativas, e eu acho que a gente vai falar a partir daí o que a gente fez para poder chegar nisso que a gente está hoje. A gente está recém-engatinhando, né? É isso, Rafa. E eu realmente acredito nisso, né? Eu acho que o primeiro episódio eu falei um pouco disso, de olhar a mulher como um ser integral, né? E não como só o que a gente olha ali, a vagina, o útero e ovário, né? Quando a gente vai entendendo, vai vendo que vai muito além, né? E realmente não dá pra gente tratar uma coisa separada da outra, né? Isso já é coisa do passado, né? A gente fala assim, nossa, a gente aprendeu a tratar segmentada a paciente com os nossos professores, e tá tudo bem porque era isso que fazia naquela época, mas hoje a gente não pode ser leviano em falar que, principalmente na terapia de reposição hormonal, aquele médico que prescrevia anticoncepcional para paciente hoje não querer fazer reposição hormonal. Então, hoje a gente tem várias situações que até conflitam muito com o que a gente aprendeu lá atrás, e graças a Deus, né, a gente tem uma era de poder se atualizar e a gente vem se atualizando cada vez mais para poder fornecer para essas pacientes um melhor atendimento e uma coisa muito mais efetiva. Ô, Rafa, e é tão maravilhoso isso, né? Às vezes eu paro pra refletir, vou fazer 16 de formada, né? Já tenho um chãozinho aí. Quanto você tem, Rafa? Tô com 11, Ah, muito novinho, nossa. Bom, um então aí, jovem. 16 anos de formada, e eu fico pensando, a Pamela que formou em 2009, que era só médica, nem gineco, pra Pamela de 2024, 2025, né, que a gente já tá aí em Uhum. 2025. Meu, outro tudo. Então, Muda, muda, né? Muda, né? E tu vê que assim, ó, a gente conversando, até mesmo no nosso grupo de mentoria, meu algumas Deus. condutas que elas eram mais engessadas, ou até mesmo que a gente achava que a gente estava fazendo certo, de repente a gente fala, nossa senhora, será que eu estava fazendo tão errado assim? E, na verdade a gente segue, né? A gente não vem assim, fonte, vozes da nossa cabeça. A gente segue muita coisa, e hoje em dia é até cômico, mas hoje em dia qualquer pessoa pode publicar um estudo. E se a gente não tiver uma cabeça muito boa, se a gente não tiver um preparo muito bom para a gente interpretar aquele estudo e entender que aquilo que está sendo falado realmente tem um fundamento científico, a gente É acaba isso. comendo bola pensando que a gente está fazendo uma grande coisa, né? Então você veja o quanto foi importante a gente se juntar, porque a gente está munido de. Nossa, imagina, nós somos em quanto? 80 e poucos médicos, né, na mentoria, pessoas de todo lado falando exatamente da mesma coisa, com visões diferentes, trazendo sempre artigos diferentes. Então a gente está extremamente munido, né? Eu acho que a gente acaba pagando para ficar dentro de um local onde a gente se sente parte de uma família, É mas isso. que a gente consegue estar atualizado a todo tempo, né, Pan? É isso, né? É isso. É um grupo alinhado, né? E você se sente pertencente ali. Tem alguém. Eu sei que se eu marcar uma live com o Rafa, que foi o que aconteceu, né, Rafa? Foi super alinhado. Se a gente marcar com as meninas que a gente fez também, então o que todo mundo fala é a mesma língua, cada uma trazendo, né, as suas vivências ali do consultório. E, Exato. ô Rafa, eu gosto muito da frase que o André fala, na verdade eu não sei quem é o autor, mas que a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Então eu acho importante a gente também pontuar isso, porque o que a gente aprendeu era o que a gente, né, de fato trouxe ali de bagagem e a gente foi moldando e buscando o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. E a gente sempre vai estar, né, a gente brinca, né, principalmente com a inteligência artificial agora, né, a medicina ela não está mais E o Rafa caminhando. domina a inteligência É, artificial. ela voa, né? Essa questão da inteligência artificial hoje, se ela bem utilizada, meu Deus do céu, ela é uma ferramenta muito boa para a gente poder atender o nosso paciente aqui, né? Então, claro, a gente não está falando que a gente vai colocar lá o problema do paciente e ela vai dar o resultado para a gente, né? A gente precisa saber interpretar tudo que ela fala também. Que assim como nós cometemos erro, a máquina também, se o comando for errado, vai cometer erro. Mas principalmente em relação à questão da endometriose, né, que você é especialista também, Pan, nesse nosso, nesse nosso pod,
É super interessante falar, né? Porque, primeiro, lá atrás, a mulher nos anos 40, ela nem chegava a entrar na menopausa porque ela morria antes. Dos anos 40 em diante, essa paciente começou a entrar na menopausa, começou a ter sintomas, e aí foi iniciada uma terapia de reposição hormonal com alguma coisa que ela era muito sintética na época. Mas era, O que pro tinha. momento, era o que tinha e tinha um bom resultado. E hoje, o que a gente vê, né, em relação à terapia de reposição hormonal, é que desde 2002, quando teve o WHI ali, 98 para 2002, a gente viu que teve uma questão muito estranha, né? Para repor hormônio causa câncer e isso daí vem se perpetuando. Não só causa câncer, mas o médico que ele não se atualiza hoje, ele acaba ficando em xeque por quê? A paciente com endometriose, ela pode fazer reposição hormonal? Sim ou não? A paciente com adenomiose, a paciente que tem cisto na mama, a paciente que tem mastalgia, a paciente que tem sangramento uterino normal, essa paciente que tem doenças hormônio dependentes, que dependem de estrogênio, eu vou ter que repor estrogênio nela. Como que eu vou repor? Qual é a melhor via? Qual é a melhor dose? Como que ela vai se comportar, E né? aí, se o Eu médico acho não sabe disso, né, Rafa? que Exato. você não tem como manejar uma paciente assim. Porque, claro, você hoje chegar e ter uma caixinha de remédio e prescrever para todo mundo é muito fácil, né? Aquele momento prescritor, a gente já vem colocando na balança, né? Eu tenho que ser um prescritor crítico e um prescritor consciente do que eu estou fazendo. Eu não consigo ficar dando hormônio para uma paciente e olhar para um resultado e dizer assim, nossa, doutor, meus hormônios estão muito bons, mas eu ainda tenho os mesmos sintomas que eu tinha. Aonde que está o problema? Está em dar mais hormônio ou não? E isso influencia diretamente na endometriose, né? É isso. Vamos aproveitar e já entrar aí no embalo? Só vamos. Bora, só vamos. Bom, a endometriose é uma doença estradiol dependente que o tecido, o endométrio, o tecido interno, a gente tem ali três camadas no útero, né? Então a gente tem a serosa, que é externa. Eu sempre gosto de trazer meu útero, eu esqueci de trazer. Tudo que tu levou, tu só não pode mostrar. Exato, esse daqui não dá pra mostrar, é o outro. Então tem a serosa, que é a parte externa, a musculatura, que é o miométrio, e o endométrio, que é o tecido interno. Então quando a gente tem esse tecido endometrial, que era pra estar dentro da cavidade endometrial, externo, fora dessa cavidade e ativo, a gente chama isso de endometriose. Então a endometriose é o tecido fora da cavidade endometrial e a adenomiose é esse tecido na musculatura, no miométrio. Então são doenças muito parecidas, né? Então o que vai valer para endometriose provavelmente aí encaixa para adenomiose também, tá? Então só para Uhum. vocês, quando forem ouvir aí as informações, usarem elas meio que em conjuntas. Excelente, excelente. Tu sabe que eu vou até um pouco mais além. Quando eu chego a minha paciente aqui no consultório, que ela vai ter o primeiro contato, eu tenho essa vertente um pouco docente, né? Desde a época que eu dava aula na faculdade. Então, eu gosto de falar para ela que existe um conceito, que ele é um conceito pré-escolar, e existe um conceito de entender realmente o que está acontecendo, porque dependendo disso, do teu entendimento enquanto paciente, é que você vai ou não ser aderente ao tratamento, né? Perfeito. Então, além da endometriose, anatomicamente ela ser esse tecido endometrial ectópico que ele está fora, a gente tem que entender, porque o entendimento disso daqui, prestem muita atenção, Muda ele tudo. faz parte de todo o sucesso do tratamento. Ela é uma doença crônica, ela é uma doença inflamatória, uma doença imunológica e uma doença hormônio dependente. Em relação à cronicidade, a gente não tem muito o que fazer. Você vai ter que morrer, nascer de novo e pedir assim, me manda sem endometriose. E é importante Mas trazer isso, Rafa, porque eu vejo muita paciente falando, eu tinha endometriose, não né? existe, ainda hoje não existe isso, Infelizmente. mas talvez estaremos galgando para alguma coisa que sim, né? Mas ainda hoje não existe isso. Então, se a gente for observar, Pan, a gente tem três pilares que a gente precisa Perfeito. trabalhar para deixar essa mulher bem. E não adianta eu só bloquear o hormônio dela, sem alinhar a alimentação anti-inflamatória, sem alinhar o exercício físico, sem melhorar. Não dá para falar a palavra modular, porque é feio, mas equilibrar essa É parte, todo. tanto hormonal dela, quanto a parte inflamatória, quanto a parte imunológica. Porque se a gente for pensar, tu pensa assim comigo, o que determina os graus da endometriose? É a lesão dela, se ela é superficial
ou se ela é profunda, né? Anatomicamente, lá por um exame de ressonância, eu posso supor que eu tenha, mas eu não posso bater o martelo em cima dizendo que esse é o diagnóstico. Mas como que ela penetra no útero, perdão, nos tecidos? Como que ela penetra no peritônio? Se a gente for pensar que aquele tecido endometrial que a mulher sangra todo mês externamente, que ela vê como menstruação, esse mesmo tecido vai sangrar dentro da cavidade abdominal dela, né? Onde está localizada a endometriose, que pode ser em ligamento, que pode ser em trompa, pode ser em ovário, pode ser em diafragma, pode ser no olho, pode ser no nariz, pode ser em qualquer outro local. Né? Depois você talvez fale um pouquinho das teorias, porque não tem nada que explique a endometriose ainda, dizendo que ela é disso. Mas esse tecido, que ele sangra externamente, ele sangra lá, onde ele estiver. Então, a nossa parte, o nosso sistema imunológico, a menstruação é inflamatória, essa inflamação, o nosso sistema imunológico vai lá tentar bloquear isso daí. E existe, claro, uma labilidade desse sistema imunológico nosso, ele é falho, e é por isso que a endometriose tem uma perpetuação aí nesse tecido, né? Só que tu imagina uma cicatriz em cima de uma cicatriz. Eu corto, de repente eu cicatrizo e corto em cima. Corto em cima. Eu começo a fazer, exato, eu começo a fazer um nódulo. E esse nódulo, ele começa a penetrar profundamente. Então, o comportamento da endometriose é similar a um câncer, por mais que ela seja uma doença benigna, ele é similar a um câncer, né? Eu falo muito isso, Rafa. Eu falo, ela é uma doença benigna, mas pra mim, quando eu pego pacientes, quantos casos a gente tem de menina de 30 anos com doença inflamatória, com endometriose intestinal, com endometriose de ureter, com endometriose de inervação pélvica, como a gente chama isso de benigno, né? Com tanto impacto na vida, com dor, sem relação sexual por conta de dor. Então, assim, pra mim, eu brinco com a paciente, ela é benigna, mas ela é lazarenta. Porque se fosse um câncer, você ia falar, doutora, arranca tudo que eu quero ficar curada. Mas como a endometriose, você precisa operar tudo e preservar toda a estrutura anatômica. Então, é um grande desafio, né? Exato. E é isso que mostra, né, a expertise que o cirurgião precisa ter, né? A gente sempre fala assim, qual que é a melhor cirurgia de endometriose? A primeira. A primeira que precisa ser, geralmente, a única cirurgia de endometriose. Quer dizer que você vai estar curada da doença? Longe disso. A gente sabe que lembra que a gente falou, crônica, inflamatória, imunológica e hormônio dependente. Eu não consigo operar cronicidade, eu não consigo operar imunologia, inflamação e muito menos hormônio. Eu opero uma lesão estrutural anatômica que foi formada por toda essa bagunça que aconteceu. E aí que tá. Tu imagina assim, que antigamente, como é que era feita a cirurgia? A gente ia lá e cauterizava. E era isso que se fazia na época. O problema é que quando a gente cauteriza alguma coisa, a gente está vendo exatamente a pontinha do iceberg. E lá embaixo, né, onde eu tenho pelo menos 80, 90% daquela pedra de gelo, eu tenho uma doença enraizada, que ela vai acometendo o tecido, e é isso daí que mostra que ela é uma endometriose profunda. Mas uma pergunta que eles vêm muito aqui para mim, aliás, nem é uma pergunta, é um questionamento durante a explicação. Como que pode uma paciente que vai menstruar e ela sangrar pelo nariz? E aí eu acho que dá para você explicar um pouquinho em relação a gente tem 5 teorias de endometriose, nenhuma explica muita coisa, né? Então você veja como é uma doença safada, né? Eu digo, é uma doença muito safada. É isso, né? Tem várias teorias, eu sempre falo para as pacientes exatamente isso. Se tem muita teoria é porque ninguém sabe muita coisa, né? Então, por muito tempo, se falou em menstruação retrógrada. Então, o sangue menstrual que voltava, aquele sangue ia caindo ali, promovendo inflamação, e esse tecido endometrial ia promovendo cada vez mais inflamação e virava foco de endometriose ali. Só que a gente começou a ver que 90% das mulheres têm esse fluxo retrógrado. Ou que mesmo mulheres que nem menstruam e têm endometriose, mulheres que usaram o DIU hormonal a vida toda, nunca nem menstruaram e têm. Então a gente começou a ver e essa teoria começou a meio que cair por terra. Talvez tenha um pouco dela também, com outras associadas. Tem a parte da genética, né? Então tem estudos que mostram que a chance de uma irmã gêmea ter e a outra ter é em 50%, então aumenta muito, né, a possibilidade de termos aí a parte genética. Fala-se muito hoje de epigenética, então o ambiente piora o processo, né? Então se eu tenho
Eu tenho ali um fator comigo, mas o como eu vivo a minha vida, os fatores inflamatórios, então o nosso estilo de vida, a alimentação, o nosso estresse que está cada vez mais elevado, os disruptores endócrinos, né? Então, que tem muito hoje, o Rafa vai falar um pouquinho que ele é bom nisso, a gente vai conversando aí. Então, os disruptores endócrinos, o nosso sono, o nosso estilo de vida que está cada vez pior, a gente está cada vez mais sedentário, então tudo isso piorando o ambiente inflamatório. Que mais, Rafa? Então, A gente teve aquela mutação celômica e isso daí perfeito, talvez explique exatamente o porquê que essa mulher tem uma endometriose no pulmão, perfeito. que a menstruação não consegue chegar até lá, ou até mesmo no nariz, que a menstruação não consegue chegar até lá, né? Ou, sei lá, vai pelo sangue, vai pela via hematogênica, como que essa célula do endométrio ela vai chegar lá no nariz dessa paciente muitas vezes. Então tu veja como, é claro que a gente tem que entender primeiro que endometriose não é para quem quer, é para quem pode, né? Não é todo mundo que vai ter. A gente sabe que tem, às vezes, até aquela questão iatrogênica na hora da cesárea, quando dá-se o Perfeito. ponto, né, O com a jeito mesma que. agulha, Exato. exatamente, que vai fechando o resto. Ai, eu tenho uma endometriose aqui na minha cicatriz da minha cesariana. Como, Ô, né? Rafa, e você Então, sabe que antes eu via muito adenomiose pós-cesárea. Hoje eu vejo adenomiose de todas as formas. E é tão aham, interessante aham, ver que eu pensava muito que a principal teoria para adenomiose era muito nessa abertura do miométrio. Então, assim, a gente vai vendo como a endometriose ela é de fato uma doença muito complexa, né? E hoje tem demais. estudos que mostram que a mulher já nasce com a doença, né? Então, quando tá formando ali o embrião na mutação dos órgãos que vai tendo ali, já fica ali o tecido, né, endometrial. Então tem muitas teorias, né? A gente não tem uma teoria que é assertiva e que explique tudo. Tal. Por isso que quando a gente fala no tratamento, que foi o que o Rafa brilhantemente colocou, a gente precisa estar olhando para esse todo, né? Exatamente. E tu sabe que Experiências. é importantíssimo você falar isso porque vamos pensar assim, a gente está em 2025, né, começando o ano, e a gente sempre quer melhorar, né? E para melhorar, talvez a gente precise encerrar ciclos. E talvez encerrar um ciclo, isso daqui é importantíssimo hoje falar para vocês, é que hoje você está colhendo o que aconteceu lá plantado pela sua avó. Porque Perfeito. os óvulos da sua avó, que por conta dessa epigenética, os hábitos que tinham lá, obviamente que fizeram com que a sua mãe fosse gerada. E a sua mãe, com os mesmos hábitos, herdando aquela carga, né, genética da sua avó, passou para você que hoje talvez tu tenha isso. Então, assim, você tem que colocar a culpa na tua avó? Óbvio que não. Né? As pessoas, elas vivem de acordo com o ambiente, ou com o que o ambiente está propiciando. Mas hoje é uma escolha nossa perpetuar ou não muito mais de vocês, né, do que do homem perpetuar ou não a endometriose. Então, isso que você falou em relação à epigenética é fundamental. Existe como prevenir a endometriose? A gente não tem como prevenir, mas eu tenho como minimizar talvez esses fatores epigenéticos. Dormindo bem, gerenciando meu estresse, tendo uma boa qualidade da alimentação, fazendo exercício físico, mantendo meus índices de vitamina mais altos, né, tendo antioxidantes, anti-inflamatórios, talvez a gente vá falar disso daqui a pouquinho. Então, isso daí é uma coisa que só você pode fazer por você. Como diz o André, o médico, ele é um Waze, né? A gente mostra o caminho. Vocês são Uber, vocês se levam até onde precisa ser levado. Aquele negócio de depositar na gente, talvez uma é, Uma salvação, resolução né? para o problema, uma salvação, isso daí talvez seja hoje em dia uma coisa que não vai mais acontecer, né? A mesma, pegando um gancho. Eu quero ser emagrecido ou eu quero emagrecer? Né? Acho que isso daí é importantíssimo. Importantíssimo. Gosto bem dessa tua frase, Rafa, porque hoje eu tenho trabalhado muito assim, principalmente as minhas questões, né? Porque a gente tem essa questão do ego de que, é gostoso, né? Você ouvir, a doutora é muito boa, vamos lá que ela é boa, tive boas indicações, mas eu acho que hoje, cada vez mais, eu faço isso na minha prática, né? De colocar para paciente, olha, a saúde é sua. Eu tô aqui como um Uhum. instrumento, né, pra te ajudar, pra te dar as orientações, mas quem faz o trabalho é você. E eu brinco muito com as pacientes, eu também, você falou que você gosta muito de ser professor, eu invisto uma parte da consulta, né, em orientar, em educar, em trazer conhecimento, porque eu também acredito que é dessa forma que a paciente vai mudar os hábitos e mudar o todo. Mas eu sempre falo, não vai ter, eu não sou a resolução, né, eu sou aqui
parte do trabalho. O que vai acontecer é quando você sai daqui do consultório com o que você levou de Exato. informação, né? Então o resultado vem daí. E essa bagagem que a gente passa é importantíssima, Pan, porque pensa assim comigo. Primeiro, se ela só souber que é uma doença de dentro do útero que está fora, e ela não entender o que é a parte inflamatória e como que eu trato isso, o que é a parte imunológica, como eu trato isso, e o que, que é o bloqueio hormonal, ela acaba dizendo assim, É não, simples beleza, demais, né? Simples demais. é só tomar uma pílulazinha e pronto. E uma outra coisa que acho que é super importante a gente falar, a gente tem que entender que, primeiro, nem toda dor pélvica é endometriose, e segundo, se você tem uma dor pélvica, a gente não pode excluir endometriose. Por quê? Hoje em dia, os pacientes eles se fiam muito em relação a um exame. Solicitei uma ressonância, ela veio normal, não tenho nada. Então, essa normose em relação a exames, essa normose em relação aos sintomas dessa paciente, talvez seja a grande vedete para separar exatamente quem está se especializando em tratar essas pacientes do que quem realmente é o, sei lá, o olhador de exames. Eu só Perfeito, consigo olhar um Rafa. exame e dizer que está tudo bonitinho. Perfeito. Porque você não consegue tratar, né? Se você não entender que hoje eu consigo ver, claro, as técnicas hoje de imagem estão melhorando muito, e existem médicos, sei lá, vendo hoje endometriose superficial, ou pelo menos supondo que existe ali. Mas antigamente eu não tinha como ver se era uma endometriose superficial ou profunda. E quer dizer que só paciente que tem endometriose profunda tem endometriose? As E outras não vão ter tratamento, né? Exato. esse grau de entendimento é importante, né? Porque essa paciente que tem endometriose superficial, eu vou ter que normalizar ela. Não, minha filha, normal para você ter dor na relação, dor na menstruação, para fazer cocô, para fazer xixi, você ter sangramento a mais do que isso, não, você ter abortamento é super normal, você não conseguir engravidar, isso é super normal para você. Você não tá vendo que não tem nada aqui? Então, isso daí caiu muito por terra, né? De Gosto. você olhar para um exame, né? Gosto bem disso, Rafa, dessa ideia de não normalizar. E eu também acredito que o que diferencia um bom médico é uma boa escuta, né? Então, quando eu escuto meu paciente, eu tô aqui, eu vou ter o diagnóstico, né? E aí, com uma boa escuta, a gente consegue ter um caminho, né? Claro que numa decisão em conjunto, né? Uma decisão compartilhada para que a gente tenha aí um bom caminho no tratamento dessa paciente. E já aproveitando, né, acho que vale a gente só pontuar aí um pouquinho dos sintomas. A gente fala muito aí nos 6Ds, né, que é a Uhum. dismenorreia, que é a cólica menstrual. E aí, cuidado, porque muitas mulheres entram naquele caminho de, começa a tomar pílula, aí a pílula contínua, e aí começa com dor pélvica crônica, então ela começa a ter dor, ela não sabe muito bem de onde é essa dor, dores irradiadas, então tem umas dores, aí eu brinco que tem muita paciente que fala, tenho dor de ovulação, doutora. Quantas pacientes que são, né, que sentem essa ovulação, até brinco às vezes com as pacientes, falo, nossa, é tão raro, né? Então, será que de fato é uma dor de ovulação, né? Então, trago muito esse conceito de olhar para essa dor pélvica crônica, para as dores irradiadas, para a lombalgia, dor irradiada para ânus, então dores para as Uhum. pernas, né? Esse peso na pelve, esses sintomas que vão piorando ali próximo da perimenopausa, então fluxos intensos com cólica, impacto importante na vida da mulher, né? Aquela paciente que está sempre tomando Exatamente. remédio para dor, anti-inflamatório, sempre limitada, né? Dor na relação sexual, então a dispareunia, principalmente na profundidade, aquela dor mais profunda. Exatamente. Sintomas intestinais, então dor ou dificuldade para evacuar, que piora, cíclica geralmente, né, com sangramento, com desconforto. Sintomas urinários, dificuldade para engravidar, então lembrar aí desses Ds aí para a gente Desse. poder olhar um pouquinho dos sintomas. Importantíssimo. E a gente acaba sempre normalizando. Ó, tá vindo já os meus exemplares. Eu escrevi um livro agora, Eu um manual para vi, pacientes não normal, ó, endometriose, não normalize a sua dor, né? eu Porque é uma vi. coisa que a gente precisa. Depois eu vou mandar para ti. Por Depois eu vou favor. mandar um para você. Deixa para mim que eu vou mandar para você. Maravilhoso. E isso daí a gente está falando de pacientes que estão aí, no MENACM, né? Época reprodutiva, pacientes que nasceram. Agora eu acho que a gente vai virar a página exatamente para um assunto super desafiador, que é como manejar essa paciente na menopausa. Aí eu acho que talvez seja o grande desafio, né, Pan? É isso. Porque o grande ponto, né, é que a endometriose e a adenomiose
são doenças estradiol dependente. E o principal hormônio, eu já fiz um episódio com o Léo Jacobsen, Aham, sobre menopausa. Então, tem um episódio bem detalhado de menopausa que a galera vai olhar depois. Mas o ponto principal é que na menopausa a gente começa a ter deficiência hormonal dos principais hormônios, que é estradiol, progesterona e testosterona. E aí o que a gente vai pensar é fazer reposição hormonal desses hormônios que estão faltando, né? E aí eu tenho uma doença que é estradiol dependente. E aí eu explico para as pacientes, né? E eu vejo que elas têm muita dificuldade de entender isso, né, Rafa? Porque eu sempre falo, eu não sei como vai se comportar. Então é importante você saber que não é uma limitação, você não pode fazer, mas que a gente vai ter que ver como vai ser a reposição hormonal no seu quadro, né? E claro, pensar exato, que mulheres que já têm uma indicação cirúrgica, né? Talvez ela opere antes de começar a reposição, né? Então, exato, isso por isso que é tão importante a gente ter as duas visões, né, Rafa? A gente ter a exato. endometriose de bagagem, as cirurgias, e ter a Uhum. parte clínica do tratamento clínico, da menopausa. Então, acho que isso agrega muito pra gente, né? Exatamente. E a gente sabe que tem um grande indicador para a mulher fazer uma cirurgia antes de iniciar a terapia de reposição hormonal na menopausa, que são os endometriomas de ovário, porque eu aumento a chance de malignização, né? Perfeito. Então, é super importante. Porque fora isso, claro, né, a gente tem aí 4 indicações muito clássicas da cirurgia de endometriose. Aquela paciente que teve falha de tratamento clínico, aquela paciente que tem endometriose em órgãos nobres, que estão fazendo, que tem um acometimento de mais de 30, às vezes até 50%, sei lá, do intestino, da bexiga, que está ali no ureter, aquela paciente que está tentando engravidar e ela tem aí, sim, um cheirinho de endometriose, que a gente sabe que possa ser isso, ou um endometrioma no ovário, que também é um marcador de endometriose profunda, e na menopausa, obviamente, ele pode malignizar. Então, aí a gente tem indicações. E como tratar essa paciente na menopausa? Olha só o quanto é interessante isso. A gente tem os sintomas da menopausa e o principal, né, as 3 principais indicações que a gente tem de reposição hormonal é para síndrome geniturinária ali, aquele ressecamento vaginal, aquela dor na relação. A gente tem aqueles sintomas vasomotores, prevenção de risco de osteoporose e aquela paciente que entrou na menopausa antes dos 40 anos ali, que ela teve uma insuficiência ovariana prematura. Perfeito. Então, essas 3 indicações, principalmente tangenciando, quando a gente fala em relação ao calorão, sintoma vasomotor, ele é um indicador clássico de doença, de risco de aumento de doença cardiovascular, infarto e derrame. Para a gente melhorar esses sintomas, a gente tem, e aqui nada de apologia política, mas 40 é o nosso número. Vamos pensar no 40. Eu preciso manter essa mulher com nível de estradiol acima de 40. Mas olha a questão tão lábil que eu tenho. Para a gente não estimular um foco de endometriose, eu preciso manter ele abaixo de 50. Então, entre 40 e 50 é o que eu posso trabalhar com essa paciente. Então, não é só dar um comprimidinho, não é só passar um gelzinho, dar um adesivo ou fazer um implante, É um grande né? desafio. É uma estratégia que, primeiro, é desafiador, você precisa alinhar a expectativa, você tem que ter talvez talvez não, você precisa ter uma fala assertiva e que a paciente tenha uma escuta muito ativa, né? Para ela poder entender o que ela precisa fazer também, né, Pan? Eu falo muito para as pacientes, precisa estudar, porque assim, a gente explica, a paciente fica com aquela cara para você de interrogação. E aí é Exato. repetição, é repetição, é repetição. E é isso, né, Rafa? A endometriose é uma situação que, além da predominância do estradiol, tem a questão da resistência à progesterona também, né? Então, talvez essa paciente mesmo esterectomizada, eu uso aí para as pacientes mesmo esterectomizadas, eu uso a progesterona. Então, Perfeito. a gente talvez tenha que ter uma dosagem maior de progesterona quando eu estou usando o estradiol. Então, quando a gente pensa em reposição hormonal, não vai ter uma receita que vai servir em todas as pacientes, né? A gente vai ter que ir Perfeito. tateando. E aí esse é o grande desafio, que é o que eu falo muito para as pacientes. Eu não sei qual é a dose. Eu não sei se você vai usar um... Por isso que às vezes as pacientes não entendem a importância do que do que são as consultas de acompanhamento, né? E essa paciente, de fato, é uma paciente que a gente vai precisar olhar mais de perto. Porque, como você Exato. mesmo falou, eu preciso manter níveis
que sejam protetores para a parte cardiovascular, cerebral, osso, que me dê ganho, né? Então eu preciso manter níveis de estradiol protetores, pelo menos ali superior a 40, mas que não possam estar muito altos, porque vai Exato. descompensar ali a endometriose e a adenomiose, né? Então é um grande desafio. Exato. Exatamente, e é isso que eu falo. Talvez isso que a gente esteja falando aqui, a gente pode conceituar como sendo uma medicina de alfaiataria, né? Essa roupa, ela é feita para você, ela não serve em outra pessoa. Então, mas agora virou moda, essa coisa dos médicos integrativos fazerem, sei lá, isso daqui é personalizado, isso daqui é uma dose que tem que estar não sei o quê. Sim, minha filha, é exatamente isso. Acredite, se a tua mãe falou uma coisa certa na vida, foi que você não é igual a ninguém. A melhor coisa, acredite. Acredite na tua mãe, você não é igual a ninguém. E o valor de referência ele é para basear a gente em relação a alguma coisa, né? Mas não quer dizer que aquele valor é feito para você. Eu preciso achar os níveis que são seus. Porque olha só o que se falava no passado. Quer curar a endometriose? Engravida. Quer curar a endometriose? Nossa, que Entra na loucura, né? menopausa. Que loucura, né? Quanto que ouvimos disso, né, Rafa? Demais, menina do céu, demais. E aí hoje as pacientes estão colhendo, imagina, eu tive paciente na menopausa que eu tive que fazer cirurgia de endometriose para ela. Por quê? Porque ela foi tratada com comprimidinho, ele não estava fazendo nada a não ser estimular foco de endometriose. Lembra aquilo que a gente comentou no começo? Mas eu tô com um nível hormonal ótimo, mas eu ainda tenho os mesmos sintomas, né? Aonde que tá o grande furo? Será que o intestino tá legal? Será que a tireoide dessa mulher tá compensada? Os níveis de vitamina dela estão legais? Por quê? Hoje eu sei que a endometriose é inflamatória, então eu preciso tratar ela com ativos anti-inflamatórios, mas na alimentação tem tudo. Concordo plenamente que na alimentação tem tudo. Fiz nutrologia. O que tinha uma briga muito grande lá era: por que eu preciso repor uma coisa se na alimentação eu consigo? Na alimentação a gente consegue. Essa alimentação ocidentalizada que a gente tem, talvez a gente não consiga quase nada, né? Porque, primeiro que eu não tomo sol, dá uma olhada, eu voltei da praia agora, dá uma olhada nesse brancão. Tá super bronzeado, Rafa. Eu não tomo sol. Isso daqui para as médicas, a médica quando forma, a gente tá vendo hoje um boom grande de academia formando, né? Ou eu tenho falência ovariana prematura, ou eu tenho, sei lá, um estímulo endometrial porque eu não durmo direito, eu me estresso demais. Né, Rafa? Absurdo, né, Pan? E aí eu acho que perfeita a tua colocação, né? Porque se a gente está olhando para esse todo, a gente vai pensar nessa paciente com alguns suplementos estratégicos, então lembrar da importância, você colocou aí do sol, da vitamina D, né? Então ela tem um papel no sistema imune, como antioxidante, como melhora de perfil inflamatório. Então a gente não vai querer ali os 20, que é a referência, né? Então a gente vai querer níveis mais elevados, lembrar do ômega 3, né? Então a gente hoje, se você vai buscar um peixe, qual é o peixe que o povo mais come, né? O tilápia, o salmão, mas que não é um salmão que costuma, né, ter níveis altos de ômega, né? Então, suplementação de ômega 3 é muito interessante e níveis mais altos de ômega, né? Coenzima Q10, que pode ser aí uma super estratégia. A cúrcuma espetacular, né? Então, é isso. Não é também assim, a gente não tá falando aqui para vocês irem lá, porque hoje a gente consegue suplemento em qualquer local. Exato. Né? A suplementação, ela tem que ser estratégica, né? Olhar para você, quando você tem uma doença que ela é hormônio dependente, ela precisa ser estratégica. E ainda mais na menopausa, que a gente precisa achar a melhor via, dentre as vias que a gente tem de reposição hormonal, oral, gel, que é transdérmica, o adesivo, que é transdérmico, ou o implante, que é subdérmico. A gente precisa entender o que faz sentido para você. Nem sempre o implante vai ser o melhor, nem sempre o adesivo, nem sempre o gel, nem sempre o oral. Eu preciso entender qual é a melhor via, na menor dose, que te traga o maior benefício. A gente sempre vai tatear para baixo, né, Pã? Perfeito, maravilhoso. E, Rafa, a gente estava com a ideia de escrever o livro, né, pela mentoria, e o artigo que eu tinha ficado ali responsável era o artigo de endometriose e TH, né? E, na verdade, era predominância estrogênica e TH. E aí a gente foi buscar literatura. E tem muito pouco, né? E eu fico pensando exatamente, você colocou algo que eu acho que vale muito a gente trazer de novo,
que é a questão do que a gente aprendeu, que menopausa trata endometriose, né? Mas o ponto é que nós estamos envelhecendo, né? E hoje a gente tem muitas mulheres que têm o diagnóstico de endometriose, que estão entrando na menopausa. E aí eu vejo assim, eu fico tão triste, Rafa, que hoje a gente vai atendendo cada vez casos mais complexos, né? A gente não atende mais coleta de papa. Eu brinco que, eu queria pelo menos uma no dia, só uma coletinha de papa, sabe? Mas não tem mais isso pra gente, não né? Então... E graças a Deus que cai pra você que sabe das coisas. Isso é muito maravilhoso, pra né? nós, Graças né? a Deus que... Pra nós, né? E aí, eu vejo a paciente que sofreu a vida inteira com dor, e aí usou pílula a vida inteira bloqueada, e aí ela chega na menopausa, e aí o médico vai falar pra ela, não, agora resolveu. Agora resolveu que a endometriose segue minha filha. E aí ela vai sofrer todo o impacto do que é a menopausa pra ela como mulher. Então, assim, eu, como mulher, fico pensando o quão desafiador eu aqui já batendo, fiz agora 40 e já tô percebendo mudanças aí, como você mesmo falou, né? Nós médicas vivenciamos todo esse estresse e esse estilo de vida incrível, né? Então, não seria diferente pra mim, né? Já tô aí passando provavelmente por um processo aí de mudanças e uma transição menopausal, então você vê o quanto que vai mudando tudo pra gente, né, Rafa? E aí, de repente, você fala, não, é desse jeito mesmo, minha senhora, siga assim e vai que vai, né? Então... E eu acho que é o que mais acontece. Tu imagina assim, olha só, olha a complexidade nisso que você falou. A paciente, ela sofre com dor na relação, com relacionamentos que não são duradouros, com ela falar para o marido, pode procurar outro porque eu não quero ter relação, cólicas incapacitantes com esse absenteísmo de não conseguir ir para o trabalho, não conseguir ir para a escola, não consegue engravidar muitas vezes, né, porque o diagnóstico às vezes foi tardio, uma por despreparo do médico, outra porque talvez ela estivesse usando o anticoncepcional a vida inteira, ela tem aquela dor para evacuar, que ela acha que é só porque o intestino dela está preso, aquela distensão de gases, e aí quando ela chega na menopausa, que isso daí melhora, porque deu uma bloqueada nos hormônios, aí ela começa com indisposição, cansaço, baixa da libido, ressecamento vaginal, calorão, má qualidade de sono, e daí o que eu preciso? Pera aí um pouquinho. Eu melhorei de uma coisa e agora eu piorei, então quer dizer que agora eu não posso fazer reposição hormonal? Porque eu posso voltar com aquilo? E vou voltar passar todo o resto da minha vida Você assim, tem né? ideia da complexidade para essas mulheres que são super sintomáticas? Eu tenho mais Então, chance de morrer do assim, coração, meu osso vai ficar fraco, eu vou ter fratura, osteopenia, osteoporose, o meu exatamente, cérebro não funciona, minha vagina tá seca, bem tranquilo pra mim. Ô, exatamente. Rafa, É, pode falar, pode falar. e daí eu olho assim, eu enquanto homem, eu não sinto nada disso, minha filha. Então, vamos normalizar mais uma vez, né? Você não pode usar hormônio porque vai te causar câncer. Segundo, porque vai voltar a ter endometriose. Minha filha, eu Que é o que sempre muito tive se explica. endometriose. Exato. Sempre tive, né? Eu só preciso, eu tô com a doença compensada. E hoje, graças ao bom Deus, as pacientes elas estão vindo munidas. Quando elas sentam ali no outro ladinho da mesa, elas vêm munidas. Elas já entendem sobre o que a gente vai falar. E quando elas entendem sobre o que a gente vai falar, e ela sabe que ela consegue tatear se o médico também entende ou não, a aderência ao tratamento e a qualidade de vida dela, ela sai do 0 para o 100, É absurdo. absurdamente, É né? absurdo. Ô, Rafa, e por isso a importância do conhecimento, né? Como você trouxe aqui no começo do podcast. Então eu acho que, por isso que esse meu projeto, eu fico tão feliz da gente estar aqui tendo essa conversa de tão alto nível e de você estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento, porque já disse outras vezes pra você, você é um cara incrível que eu admiro muito. Então, muito obrigada. E eu quero trazer um pouquinho da minha história pra gente poder já trazer um pouquinho mais aí dessa nossa conversa, mas eu fiz o meu diagnóstico de endometriose, eu fiz o exame de mapeamento, eu tenho uma colega aqui em São Paulo que é uma super referência, que é a Ana Luísa Alencar Nicola, então eu optei por fazer o mapeamento com ela, e eu tenho uma endometriose, não é nada, entra como profunda pelo tamanho do foco, mas é uma endometriose de ligamento uterosacro, e eu nunca tive cólica menstrual, eu nunca perdi um dia, não lembro, até minha mãe brincou, não consigo acreditar, porque eu nunca vi você reclamando de cólica, mas eu tenho muita lombalgia.
E o que eu Uhum. percebi, Rafa, é que os ciclos eles vieram. E como você falou, né? Lógico que usei pílula até os meus 32 talvez, que é quando começou a vir um conhecimento mais profundo e eu fui estudar mais a fundo. Acho que uns 32 aí, talvez. E aí eu parei com o hormônio e fui entender. Usei gestrinona, usei implante. Então hoje eu Uhum. tô sem usar nada. Mas eu percebi que os meus ciclos vêm ficando piores a cada ciclo. E aí eu acho, Uhum. pelos meus sintomas, também que eu tô diante de uma transição menopausal. Então, eu percebi que nessa transição menopausal ficou muito mais sofrido. Eu nunca tive cólica, piora a minha dor pélvica, piora o meu quadro de lombalgia, eu tenho uma sensação de pelve muito pesada, das pernas pesadas. Então eu percebo que os meus sintomas da parte cerebral, de oscilações de humor e essa sensação de que parece que eu tenho alguns lapsos de memória Uhum. e tá muito mais. E eu acho que é bom a gente trazer um pouquinho da parte cerebral, porque tem também essa questão de inflamação, e aí pensando em transição menopausal, numa mulher com endometriose, esses sintomas podem ser aí mais exacerbados, né? Então, eu percebi uma alteração do sono, uma alteração de barulho, eu sempre gostei, né, de música, e agora eu percebo que o som mais alto me incomoda, essa parte do humor, as oscilações de humor, então assim, cara, é muita coisa. E aí, como que você fala pra essa mulher que sofreu a vida inteira? Tudo bem, eu não fui a mulher que sofri a vida inteira, mas que talvez poderia ter sido. E agora eu vou viver toda uma menopausa porque eu tenho endometriose. Exatamente. Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, enquanto médicos elitizados, não elitizados porque a gente atende pessoas que dizer para paciente, né, Pan? Então, veja só, hoje essa paciente que ela chega já para a gente na hora dessa transição, a gente precisa olhar para ela e entender ela dentro de um grande contexto, né? Dos sintomas que ela vem apresentando e da doença base que ela tem. Agora, ela teve uma condição sobreposta, que eu falo, né? A menopausa, ela não é uma doença, por mais que ela esteja lá no CID, né? No Código Internacional de Doenças, ela não é uma doença, ela é uma fase natural. Agora, ela é uma fase natural que traz prejuízos gigantescos para essa paciente, seja na qualidade de vida dela, Na né? Seja fertilidade. na fertilidade, seja nesses sintomas de esquecimento. Mas quando eu falo em menopausa, menopausa como conceito, é essa paciente que passou 12 meses sem menstruar. O nosso grande desafio é exatamente nesse momento que você falou, que é a transição entre o climatério para a gente chegar na menopausa. Qual é o hormônio que eu vou dar? Qual é a dose que eu vou dar desse hormônio? Qual é a via? Será que eu vou ter que usar a gestrinona para essa paciente? Faz E sentido, qual é a né, dose de usar gestrinona? Eu não tenho como usar a dose que eu usava para uma mulher de 30, exatamente, né? exatamente, entendendo que a gestrinona É ela baixa o vaginal? É nível de estrogênio. implante? Né? É exatamente isso. Eu acho que aí é onde mora o grande segredo. E você falou uma coisa muito importante. As pacientes elas precisam entender que o segmento nessa fase de transição ele é tão importante quanto a primeira consulta, porque é onde você vai ter o momento de erros e acertos para ajuste de dose. Qual que é a tua dose? É a menor que te traga benefício, que melhore você os teus sintomas e que não estimule a endometriose dessa paciente. Como que está o teu intestino, né? A gente sabe que hoje a alimentação rica em glúten, a gente tem uma alteração de Facilita. bactérias intestinais que a gente tem uma inflamação crônica. Endometriose é inflamação crônica. Se eu tenho uma inflamação crônica, quanto mais eu tenho esse meu intestino disbiótico, menos o efeito eu vou ter da parte de terapia de reposição hormonal e muito mais efeito deletério inflamatório eu vou ter nessa minha paciente. Então, é um contexto, é um conjunto olhar para essa paciente de uma forma um pouco mais abrangente, né? Esquecendo aquele par de peito, aquele útero, aquela vagina, aqueles ovários. Até mesmo, você falou uma coisa importantíssima. Progesterona, eu dou para quem? Só para quem tem útero? Quais são os outros benefícios da progesterona em sono, melhora a Sim. óssea, ação antiproliferativa na mama? Então, até aquela paciente que não tem útero e não tem endometriose, ela vai se beneficiar da progesterona. Quanto muito essa paciente que precisa ter uma ação da progesterona nos receptores de estrogênio
para evitar que eu tenha uma perpetuação da doença. Que já tinha uma resistência, né? Exato. Então isso daí você não encontra em qualquer lugar, né, Pan? Perfeito. E, Rafa, outra coisa que vale a gente pontuar é que hoje as mulheres engravidam cada vez mais tardio, né? E aí a gente precisa lembrar desse ponto, que às vezes ela pode estar diante de uma transição menopausal, com talvez uma endometriose, uma adenomiose e com desejo gestacional, com uma baixa reserva. Então, são casos muito mais complexos, né? Então, eu falo muito isso para as pacientes. Eu acho que a grande questão hoje, em 2025, não dá pra gente ter surpresas. Eu acho que, claro, né, a medicina é um desafio, né? Mas não dá pra gente, de repente eu tô na menopausa, dá pra gente ir entendendo, olhando reserva e como você falou brilhantemente por toda a nossa conversa, não tem como a gente falar de reposição hormonal sem olhar pra base, né? Então, eu acho que isso já tá subentendido em toda a nossa conversa, que precisa estar olhando os principais pilares. Quando a gente pensa nesses pilares, né, de estilo de vida, a gente tá falando de alimentação, então que não seja uma alimentação, tudo bem, não vai ser anti-inflamatória, mas que não seja pró-inflamatória. Então, olhar pra tua qualidade alimentar, mais comida de verdade, prepare mais, descasque mais, olhar para o exercício físico, o exercício ele melhora a inflamação crônica, então precisa treinar, faz parte do tratamento. Olhar para o teu sono, não tem como achar que vai deitar a 1, às 2 da manhã, acordar às 6, 7 e que tá ótimo, eu cumpro ali 6 horas de sono e que vai ser resolutivo para você. O horário que você deita, o horário que você acorda, a qualidade do seu sono é importantíssima. Manejar estresse, né? Olhar para o intestino, não tem como falar de tudo isso que a gente está falando sem olhar para o nosso intestino, olhar para as nossas relações saudáveis, tomar decisões todos os dias e fazer escolhas boas, né? Então, é muita coisa que a gente precisa estar olhando e aí a gente vai entrando na reposição hormonal, com qualidade, com segurança, fazendo um acompanhamento e vocês precisam entender a importância desse acompanhamento, né? Então, tem controle. Exatamente. Quando a gente fala para essas pacientes assim, exercício físico não significa morar na academia. Gerenciamento de estresse não significa você entrar dentro de uma bolha. Alimentação saudável não é dieta restritiva, né? Então, assim, você veja que qualidade de sono não é você ficar tomando remédio para dormir, um para dormir e outro para acordar, que é o que a gente está numa era tão medicalizada, né? Você veja que são pequenos passos, mas infelizmente esses pequenos passos dependem muito mais de vocês do que da gente. A gente sempre fala assim, mas a tua consulta tá muito cara, doutora Pan. Exatamente, a minha consulta ela tá cara porque eu me capacito para poder ser extremamente resolutivo quando você sentar na minha frente. Mas o acompanhamento é muito caro. O acompanhamento não é só caro, quanto ele é necessário para que a gente chegue e faça uma medicina de alfaiataria para você, né? Eu tava falando hoje de tarde que eu diminuí, eu tava assim, no começo, falei assim, gente, eu não sei como que eu atendia pacientes em 20 minutos, depois eu aumentei para 40, aí depois eu aumentei para 1 hora, agora eu tô 1 hora e 20, eu falei assim, gente, eu não consigo entender igual, como que Rafa. Eu consigo. Não consigo. Então, isso daí, talvez a única coisa que a gente possa vender na nossa vida é o nosso conhecimento, né? E hoje de manhã veio uma paciente aqui, ela falou assim, e ela tem plano de saúde e tudo mais, ela veio, sentou aqui e falou assim, mas eu fiquei pensando, a tua consulta tá tão cara. Mas sabe de uma coisa? Eu mereço isso daí, eu mereço me investir em saúde. E outra, eu trabalho também com comércio, eu não posso chegar e colocar preço no teu trabalho. E eu acho tão importante isso, Rafa, é abundância. Porque assim, como é que eu quero ser bem-sucedida se eu não desejo que o outro seja, né? Demais! E é isso, cara, é a única coisa que eu vou ter. Se eu não olhar pra minha saúde, sem ela eu não faço mais nada. Exatamente, vale? Exatamente, né? Exatamente. Sabe que eu tava vendo ontem um corte do Pablo Marçal com o Flávio Augusto. E o Flávio Augusto, ele falou assim, se eu chegar no final da minha vida e eu tiver dinheiro sobrando na minha conta, alguma coisa eu fiz de errado na vida. Porque eu já fiz as minhas sucessões. Eu já doei para aqueles projetos que fazem sentido para mim. Eu preciso aproveitar do meu dinheiro. Como que eu vou investir esse meu dinheiro? Eu preciso ter qualidade dele. Então, se eu chegar no final da vida e eu tiver muito dinheiro na minha conta, não fechou a conta. Eu fui um mau administrador, né? Então, para uma pessoa que hoje chega e fala assim, olha, eu comprei um avião por quê? Porque fez sentido para mim. Era muito mais barato eu sair, pegar um avião e comercial e ir para lá.
mas cheguei a uma fase da minha vida que eu preciso, né, me mimar com coisas que façam sentido para mim. Perfeito. Então hoje o momento da vida dele é esse. Agora, você não quer investir em você, você não quer fazer um implante, você não quer fazer uma cirurgia, você não quer fazer reposição hormonal de precisão, por quê? Porque é muito caro, né? Acho que esse negócio de ser muito caro, a gente tem que pesar o que é caro na vida, né? Eu até coloquei num vídeo esses dias atrás, chegar nos 80, 90 anos é só questão de tempo. Como que você quer chegar nos seus 80, 90 anos, né? Perfeito. Em cima de uma cama ou extremamente ativa, né? A gente tem que olhar para esse lado, porque infelizmente ainda, Pan, a gente está dentro de uma sociedade em que a gente acredita piamente que as coisas não vão acontecer com a gente, É de isso. forma e maneira alguma. Menopausa, se minha mãe não teve sintoma, por que que eu vou ter, né? E aí acaba procurando tardiamente, passou aquele período que a gente podia iniciar alguma coisa e ela acaba colhendo aquela parte ruim da menopausa, né? Que ninguém quer. É isso, Rafa. Então, investir em saúde é tudo que a gente tem, né? Sem ela, a gente não é mais Exatamente, nada. Perfeito. exatamente, Rafa, acho que exatamente. era isso que a gente, né, tinha pra trazer. E claro que é só uma das conversas. Acho que dá pra estender aí Estender. e trazer várias outras, mas eu acho que deu pra ter uma boa ideia, né, do que é que muda, se tem algo que é diferente. Então, era basicamente isso aí que eu queria, basicamente, olha o nível da conversa, né? Mas era bem isso que eu queria trazer aí com você. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Maravilha, eu que agradeço, estou aqui a teu dispor para quando você precisar. E esses nossos papos eles são saudáveis, maravilhosos. Muito Em plena obrigada. segunda-feira, adorei, amei, Não amei, deixei nem amei, você amei. voltar direito, né, Rafa? Amei, é bom pegar assim, já engrena e já começa. Peguei no susto. Já começa, Peguei no susto. Tá aí? Você tá de boa? Vambora. Muito já obrigada, viu? começou. Obrigada Imagina, pela sua imagina. proatividade. Obrigada pelo seu conhecimento. Obrigada por tudo sempre. Você é maravilhoso. Imagina. Beijão, obrigado você. Quando você precisar, eu vou estar aqui. Quando a gente precisar papel, eu vou estar aqui. E a gente se encontra, porque a gente tem agora um encontro de mentoria em abril, né? Abril, é Então, isso. bora pra lá. Ô, Rafa, só deixa os teus contatos. Como é que você tá? Como é que o pessoal pode te encontrar? No Instagram, é mais fácil me encontrar no Instagram. Tá lá, Rafa Lazarotto. Então, vocês me Perfeito. encontram no Instagram, tem muito conteúdo de qualidade, vocês podem ir lá, dar um seguir aí, porque vocês vão conseguir. É que nem o André fala pra gente, né? A gente não vai conseguir atender todo mundo na vida, mas É se a gente isso. conseguir Levar trazer informação. informação de qualidade, eu acho que a gente já fez um grande papel para a sociedade, né? É isso, Rafa. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo enorme Imagina, pra você. Uma excelente beijão pra semana pra você. você. Obrigada. Beijão, beijão. Tchau, tchau, Pan.